Retomamos hoje a nossa jornada pelo livro dos Salmos e eu gostaria de trazer para vocês a última meditação sobre o último salmo que nós trabalhamos juntos, o salmo de número 4. Vamos orar e depois nós vamos fazer a leitura e vamos seguir então para esta que é a última devocional sobre este preciosíssimo salmo da Bíblia. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças e louvamos por este momento de devocional juntos nesta grande jornada pelo inário do povo de Deus. Pedimos que nos abençoe, que esteja conosco mais uma vez, que faças resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, também sobre os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Salmo de número 4 nos lembra que há uma circunstância em que ele foi escrito. Eu disse a vocês da outra vez, talvez você deve lembrar, em que provavelmente o mesmo contexto deste salmo é o do anterior, por conta da própria linguagem, como o salmista Davi ele se expressa. Ou seja, o salmo de número 3 e o salmo de número 4 tratam de um mesmo incidente de aflição, sofrimento e perseguição, experimentadas pelo salmista e rei de Israel, Davi, quando seu filho Absalão então se tornou seu inimigo. E grande parte do reino se tornou contra o rei e ele apenas estava sendo acompanhado de 600 homens fiéis, enquanto fugia e se escondia pelo deserto de seus perseguidores. Eu vou fazer a leitura do Salmo de número 4, eu vou usar hoje a linguagem da tradução revista e atualizada, também muito conhecida por todos nós. Salmo de Davi, ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro, digo, o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Você tem aqui o fluxo do salmo, e ele é dado mais uma vez ao músico principal, então a intenção de Davi é que este salmo fosse usado na adoração pública, corporativa do povo de Deus. E esta é uma lembrança importante para nós e para os nossos filhos. Toda vez que nos reunimos para adorar a Deus e usamos a linguagem de Sião, os cânticos de Sião, nós estamos então nos unindo a todos os servos de Deus do passado e do presente que passaram por dilemas, sofrimentos e dificuldades assim como nós hoje passamos. 3 sessões específicas dividem o livro dos Salmos e ele deveria ser cantado com um acompanhamento musical específico. A palavra hebraica neginot se refere a instrumentos de cordas que deveriam acompanhar o canto deste salmo. As 3 sessões, então, se dividem no verso 1, é a primeira sessão, versos 2 a 5, a segunda sessão, e os versos 6 a 8, nós temos a última sessão, terceira e última sessão. Qual é a importância, então, do primeiro versículo para nos orientar no estudo do Salmo de número 4? Aqui você tem um clamor do salmista Davi. E Deus é chamado por ele de sua justiça. Ele diz, Deus, justiça minha. Nos oferecendo 2 verdades principais e preciosas. A primeira é que Deus é justo. E a segunda é que ele também é a justiça de Davi. A segurança de Davi, a sua integridade e libertação dependiam disso. E que Deus fizesse justiça diante da injustiça que o seu servo estava sofrendo, porque ele estava sendo perseguido de forma injusta. Ele estava em apuros e, portanto, este salmo deveria ser cantado pelo povo, e ele o compôs com esse objetivo, porque sempre os crentes sofrerão perseguição. Os santos de Deus sempre se encontrarão em apuros e o Salmo 4 seria uma grande fonte de encorajamento, se somando a toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Veja que ele diz, ouça-me, Senhor, atende-me, Senhor, quando clamo a ti. Verso 2, nós vimos Davi, então, ele dá uma guinada interessante.
Ele primeiro começa o salmo, né, e oração, se dirigindo a Deus, e depois ele se volta àqueles que o perseguem, ou que o perseguiam, considerando-os loucos. Ele vai usar uma expressão que, em outras versões, ela é mais clara. No versículo 2 você tem aqui, ó homens. Outras versões colocam filhos dos homens. Até quando? Ou seja, ele está se referindo à realeza deles, porque quem o perseguia era o próprio príncipe, seu filho, e outros membros da realeza, e homens dignos de honra, e ele estava então confrontando-os quanto à sua incoerência. Porque como é possível que vocês tratem alguém colocado por Deus para reinar sobre vocês de maneira tão injusta, de maneira tão malvada, movidos pela inveja? E aí ele diz: até quando vocês continuarão assim, amando a vaidade e preferindo a mentira? E então, este salmo, ele é feito por nós e por nós. Veja que Deus, ele separa os piedosos para si mesmo. Ele vai dizer no versículo 2, sabei, porém, que o Senhor separa para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Davi faz esta confrontação aos seus inimigos porque ele tem clara certeza de que o Senhor iria atender a sua prece. Qual o problema central? Verso 4, a falta de temor a Deus, como nós já vimos. Ou seja, a falta de temor a Deus levava aqueles homens a agir de forma louca, e ele então os exorta: indignem-se ou fiquem irados, mas não pequem. Consultem o coração de vocês no travesseiro e vejam se vocês estão em paz. Porque quando vocês estiverem fazendo isso, versículo 5, e consequentemente estiverem arrependidos porque vocês vão fazer isso considerando a loucura de seus corações, aproximem-se de Deus e ofereçam culto a Ele. O verso 5 diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor, descansem nele. Davi então os confronta lembrando que a atitude deles não terminaria bem e o caminho da graça é arrependimento e fé. Eles deveriam fazer isso com espírito de contentamento. Versículo 6, Davi volta a sua oração ao Senhor e ele diz que na loucura de seus perseguidores, os seus inimigos diziam, muitos dizem, quem nos dará a conhecer o bem? E eles sabiam quem é a fonte de todo o bem. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A resposta, então, ela é encontrada à luz do semblante de Deus. O contentamento em circunstâncias difíceis é um dom de Deus. A gente não consegue ter paz e descansar em meio ao sofrimento e perseguição se o Senhor não nos der tal contentamento, se Ele não nos der este contentamento que tanto precisamos. E aí o final diz que, o verso 8, versículo 7 e 8, perdão, mais alegria Davi tinha em seu coração do que a alegria dos seus inimigos, mesmo com fartura de vinho e de pão. Ele lembra que agora ele estava vivendo num momento de escassez, ele era o rei. E ele tinha cercado em seu palácio bens, pessoas próximas a ele, boa comida e boa bebida em seu reino, que era próspero e farto. E agora ele estava pelo deserto passando necessidade, sede e fome. Mas ele disse que em Deus, e lhe deu contentamento, ele era mais feliz. Ele diz que ele tinha prazer em Deus, porque o Senhor tinha prazer em ver a sua fidelidade. E, olhem, Deus coloca alegria em nossos corações. É o que diz o versículo 7. E que alegria é essa? É uma alegria e uma paz que o mundo não pode dar. Lembremos as palavras de Jesus quando confortava os seus discípulos, porque estava próxima a hora da sua morte. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E é nesta condição de confiança, alegre e feliz, ou firme, que o crente pode descansar e dormir no Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Então, tudo isso nos lembra o que fazemos no dia do Senhor quando o adoramos. Nós declaramos estas coisas. Nós enfrentamos os nossos inimigos. E por isso que a adoração sempre diz respeito a esta grande batalha, a esta grande guerra. Nós nos dirigimos a Deus, nós nos dirigimos aos outros, nós testemunhamos aqueles que não estão ali conosco, que
nós não vamos apenas à igreja para uma mera reunião, para mais uma reunião, mas a adoração é um instrumento mortal nas mãos de Deus. Quando o povo de Deus se reúne, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Veja que a palavra nos lembra que existem questões fundamentais aqui, com as quais eu queria encerrar e aplicar a meditação final sobre o Salmo 4. Primeiro, Deus sempre ouvirá a sua oração. Nunca esqueça disso. Nós temos pelo menos 650 exemplos na Bíblia de respostas de Deus às nossas orações, às orações de seus servos. Deus sempre nos ouvirá quando orarmos, porque Ele sempre irá oferecer para nós o melhor por meio da sua palavra, por meio da Escritura Sagrada. Tudo quanto podemos ouvir, Ele nos dará e nos moverá o coração à oração, e Ele nos escutará. Ele escutará as nossas canções, Ele vai nos ouvir quando cantarmos o Salmo 4. E quando nós assimilamos isso, a palavra de Deus, e falamos com Deus depois de assimilá-la ou guardá-la em nosso coração, tenhamos a certeza, Deus nos ouve. Segunda e última aplicação. A fé, que é um presente de Deus para nós, nos garante isso. Por meio da fé, nós sabemos que Deus nos ouve. Eu poderia até ser bem literal. A fé sabe que Deus ouve a oração do crente. E é por isso que a nossa confiança em Deus, ela é sobrenatural. Porque quando tudo parece sem esperança, o crente pode, com confiança em seu Redentor, deitar-se e dormir em paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Amém. Vamos cantar o Salmo de número 4? Saltério.com.br. Lembre-se, este é o site de referência para nós da Comissão Brasileira de Salmodia. Saltério.com.br. Eu vou tomar o Salmo 4b. É uma melodia harmônica chamada Penitência. Deus, justiça minha, ouve eu clamo a ti. Tens me aliviado da angústia e dor. Tem misericórdia de mim quando clamo. Ouve a minha prece, minha oração. Homens, até quando vos transformarei em vexame a minha glória e esplendor? Homens, até quando amareis vaidades? Até quando a vil mentira buscarei? Mas sabei que Deus distingue seus fiéis. O Senhor me ouve quando eu clamar. Irai-vos e não pequeis, e no travesseiro consultai o coração e sossegai. Sacrifícios de justiça ofereceis, no Senhor esteja vosso confiar. Muitos dizem que a nós o bem nos fará saber. A luz do teu rosto ergue sobre nós. Pões mais alegria no meu coração do que quando a eles sobram vinho e pão. E em paz me deito, sem demora o sono vem, pois só Deus me faz seguro repousar. Amém. Apenas um exemplo de como é maravilhoso orar, estudar e cantar um salmo da Bíblia. Eu espero que você continue firme nisso e esteja sendo útil para você o aprendizado, juntamente comigo, nesta jornada pelo livro dos Salmos.
Este é o último salmo que nós vamos disponibilizar para vocês no canal da Educalar. A partir de amanhã, o salmo de número 5, que nós vamos começar, ele já vai estar disponibilizado em outro canal também voltado para famílias crentes, famílias que temem ao Senhor, que é o Família Piedosa. Mas a ideia é a mesma, a jornada continua e eu quero contar com o seu apoio e divulgação deste projeto. Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém.